Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será os analíticos profetizando absurdos sobre futuro da humanidade. Luiz Cláudio. E é isso aí, gente. Assim diz o Racional Superior no livro Universo em Desencanto, número 7 do histórico. Os analíticos sempre analisando da sua forma, do seu jeito, da sua maneira, né? O Racional Superior alerta a gente para que as coisas não são bem assim como acham que vão ser. Então ele diz o seguinte: então os analíticos, analisando a evolução futura do mundo, do jeito que vai, acabam somente vendo um fim catastróficos pelas suas análises da evolução da vida humana. Só analisam os feitos, mas desconhecem a causa. Se conhecesse a causa, analisavam corretamente com perfeição, mas não conhecem a causa. Então, só se baseiam nos feitos e no comportamento presente e do futuro. Então, os analistas fazem previsões das mais horríveis que pode existir, previsões catastróficas, monstruosas, e nada disso se dará, porque eles não conhecem a causa. Se baseiam na situação, nos feitos da evolução e fazem suas previsões. Nada disso se dará, dessas previsões, porque está aí a fase de recuperação do equilíbrio perdido, a fase racional. Não sou eu que estou dizendo isso não, hein, gente? Isso aqui é o Racional Superior que está dizendo, hein? É muitíssimo importante. Nada disso se dará, previsões, porque nada disso se dará, dessas previsões, porque está aí a fase de recuperação do equilíbrio perdido, a fase racional, coisa que os analíticos não conhecem, as mudanças de fases e a causa dos acontecimentos. Somente se baseiam nos acontecimentos, desconhecidos por completo da parte principal, que é a causa dos acontecimentos, porque não há efeito sem causa. Então, todas essas análises feitas por esses analistas e de muitas profecias erradas não sentirão efeitos, mas a humanidade, por não conhecer, fica preocupada com o futuro da humanidade, bem preocupados e muitos até impressionados com as previsões do mundo feitas pelos analíticos, que fazem suas análises baseados nos acontecimentos, desconhecendo a causa, que é o ponto principal dos acontecimentos. E por não conhecerem, não sabem que aí está a fase racional, a fase de recuperação do equilíbrio perdido do animal de origem racional. Os analíticos desconhecem por completo, como também os profetas aventureiros, profetizando absurdos, impressionando e chocando a humanidade e atemorizando com o futuro negro da humanidade. Nada disso se dará. Isso são palavras do Racional Superior, gente. Não sei o que estou falando, não. Nada disso se dará, porque está aí a fase de recuperação. Nada disso se dará, porque se você vê a televisão, ligar a televisão, aí se você for assistir, já viu, né? Cada coisa, gente, que a gente vê. Aí diz o Racional Superior, nada disso se dará, porque está aí a fase de recuperação, a fase de desenvolvimento do raciocínio, a fase racional, para a recuperação do animal de origem racional. E por isso, o que os analíticos apregoam não tem fundamento, porque desconhece a causa da evolução natural da natureza. Fazem suas análises por cima pela evolução e progresso da vida, desconhece a causa da vida e das mudanças naturais da natureza. E dessa forma, esses argumentos de quem está sonhando com o futuro negro da humanidade e completamente desvirtuoso, é sonho de quem está sonhando. Mas muitos ficam impressionados com as previsões de quem não conhece a causa de coisa alguma
Eu estou lendo essa mensagem, lembrando mais uma vez, que a gente liga a televisão, está lá, não sei quem declara guerra contra não sei quem vai invadir lá o mar de não sei quem. Então, quer dizer, a gente fica impressionado com as coisas, os analíticos, os profetas, as profecias, eles aproveitam isso, né? Então, repetindo, mas muitos ficam impressionados com as previsões de quem não conhece a causa de coisa alguma. Então, a causa de todos esses distúrbios, de todas essas imprudências, de todos esses males, de todas essas violências, de todos esses absurdos, de todas essas monstruosidades, é a paralisação do pensamento. O fim da fase do pensamento. Porque nessa natureza tudo é assim. Tudo que tem princípio tem fim. O pensamento teve o seu princípio e tem que ter o seu fim. Então, entrou em função o desenvolvimento do raciocínio e o término da função do pensamento. Todos continuam a pensar, mas completamente desregulados. E por isso, tudo desregulado e todos desregulando. E por todos estarem desregulando, é a causa das vinganças, das arbitrariedades e dos absurdos. Todos continuam a pensar, mas não está mais regulando o pensamento. Quer dizer, nós estamos pensando numa fase que já se acabou. Então, repetindo, nada disso se dará dessas previsões, porque está aí a fase de recuperação. Por quê? O verdadeiro Deus existe, o racional superior. Ele não permitirá que nada disso aconteça com a humanidade, com seus filhos. Nada disso se dará dessas previsões, porque está aí a fase de recuperação do equilíbrio perdido, a fase racional, coisa que os analíticos não conhecem, as mudanças de fases e as causas dos acontecimentos. E assim, tudo isso é a evolução natural da natureza e que se normalizará dentro de pouco tempo. Quer dizer, tudo se normalizará dentro de pouco tempo, por todos adquirirem o equilíbrio perdido dentro da fase do raciocínio, que é a fase racional, a fase natural da natureza. Então essa mensagem é muito importante, porque a gente ouve tanta gente falar tanta besteira, a gente já se aproveita de coisas que estão se passando na televisão, que a gente vê essas invasões, esses crimes, essas coisas bárbaras, e aproveitam disso para fazer previsões mais monstruosas ainda, deixando a cabeça das pessoas fervendo, né, Nádia? Então a solução para a gente é o quê, Nádia? Para a gente não ficar mais se ligando nessas previsões analíticas, não é o quê? Não é o desenvolvimento do raciocínio? Com certeza. Existem pessoas que se deliciam, né, sentem um prazer enorme em espalhar notícias ruins, notícias trágicas. Uma vez o jornalista Rubem Braga falou, já há muito tempo, né? Se não houver tragédia, não vende jornal. Na época que as pessoas compravam muito jornal, não vende jornal, o telejornalismo não vai ter ibope, os programas de rádio também, né? Então, essas notícias sensacionalistas, o objetivo delas não é só divulgar, dar uma notícia, e sim aterrorizar, deixar as pessoas apavoradas, assustadas, porque existem muitos que gostam, que se sentem muito bem passando essas notícias ruins, né, para atemorizar, para assustar. Em vez de procurar a causa de tudo isso, que iria ajudar muito mais, preferem ficar assustando, né, as pessoas. Então, e isso tudo a gente sabe que é trabalho do magnético, né, doutor Carlos? Ele também se delicia, claro, né, em espalhar, ver as pessoas apavoradas, assustadas, ouvindo essas notícias ruins. Então, o que as pessoas têm que fazer? Em vez de se desesperar, ver a coisa pelo lado positivo. Por que será que isso está acontecendo? Deve haver um motivo, uma razão. Porque chorar não adianta, se desesperar não adianta, é procurar saber a causa para poder atravessar aquela fase. E não existe efeito sem causa. A cultura racional está na Terra desde 1935 justamente para isso, para revelar, né, para fazer uma revelação da nova fase que está em vigor, que é a fase racional, e fazer com que as pessoas, né, despertem, procurem saber a causa de tudo isso, em vez de ficar chorando, se lastimando, divulgando notícias ruins. É isso que tem que ser feito. A solução para tudo isso, cultura racional, livros Universo em Desencanto. É verdade. Os analíticos profetizando absurdos sobre o futuro da humanidade.
O pensamento desenvolveu muito e se baseou, como está no texto, o Luiz Cláudio colocou muito bem, se baseou na mecânica material, né? Então, esse desenvolvimento de ciência e tecnologia, o animal racional com pensamento desenvolvido, aparentemente civilizado, começou a se achar, como diz na gíria, né? Se tornou materialista por conta do pensamento concreto, se tornou grosseiro, só acredita na mecânica material e o artifício, diga-se, sempre renegou a existência de entes invisíveis que possam influir nos destinos da humanidade. Mas existe, né? Então, ciência e tecnologia, eu gosto de repetir, isso é de filósofo, não são sinônimos de civilização, né? Esse artifício renegou a metafísica e a teologia discretamente, cinicamente, né? Se apertar, eles falam que não acreditam em Deus, nem entes espirituais e tal. Mas se não apertar, eles não falam, eles são cínicos, né? Esses hipercríticos, né, se dizem ateus, agnósticos, mas também não gostam de assumir isso. Não é que o racional fale mal deles, não. Ele fala que estão maduros, pararam de acreditar em coisas que não têm base, né? Tem muito mistério e acabam sendo manipulados, os fanáticos, etc., né? Então, o ceticismo também é frase de um editor da revista Planeta. Ceticismo é uma forma de cinismo. Mas não é aquele cinismo grego antigo que era saudável, né? Que era racionalista. É um cinismo moderno. E o mestre, para esses hipercríticos, pensadores concretos, estudando a cultura racional, ficavam procurando defeito, ficavam questionando, ele indicava a leitura da Grande Síntese, livro de Pietro Baldi, que, queridíssimo pelos grandes físicos do século XX, Enrico Fermi ficou amigo dele até o fim da vida, Albert Einstein leu os originais, disse que era doce e singular para o cérebro dele cansado do racionalismo frio, né, do pensamento concreto. Então, a Grande Síntese coloca tudo que a cultura racional ensina franciscanamente simples para qualquer um entender. Até quem não sabe ler vai passando a mão, vai tendo o desenvolvimento, escuta alguém que lê para ele, vai entender de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós viemos parar aqui, por que a gente se lapida, né? E aí tem a explicação da mecânica celeste, principalmente que eles desconhecem a mecânica racional, né? Eles se baseiam nos efeitos dos acontecimentos, desconhecem as causas, tudo é energia. Carl Gustav Jung ele chamava de sincronicidade. Dois fatos que acontecem no mesmo momento, mas têm linhas de causas diferentes, o fato de acontecerem no mesmo momento, como o povo diz, coincidência, né, abre um significado entre eles. Isso é sincronicidade. Então não é coincidência. É uma mão de cima, uma mão invisível. Alguém lá em cima controlando isso. E, para terminar, os profetas aventureiros, sempre catastróficos, depende do sensacionalismo para a mídia, né, para controlar as massas, né? Eles dizem que vai ter uma guerra nuclear, pode vir um inverno nuclear, pode vir uma nova era glacial, pode vir um impacto profundo de um meteoro, pode quebrar o sistema financeiro mundial, etc. E tudo isso vai fazer o quê? Não vai acabar com a humanidade nem com o planeta, mas vai voltar para a era pré-industrial. Tem hecatombes que vão passar, a mesma fase sendo racional. Por quê? Porque a maioria ainda precisa de uma grande lapidação. Tanto que está escrito que depois que essas hecatombes passarem, a humanidade vai conhecer a imunização racional e aí vai ser a fase racional plena, né? Porque o mundo tem dono, não estava por conta do dono, né? Tem uma mensagem lindíssima, Estradas Abertas, que é da virada do ano, saúde, paz e equilíbrio para todos, porque o mundo está por conta do racional superior. Agora está por conta do racional superior, mas tem esse karma coletivo ainda por passar. Mas não é profecias absurdas, não. Não vai acabar o mundo, a fase é racional. Quem está sem proteção na fase de liquidação, que procure se conhecer, lendo e relendo o Universo em Desencanto. Cultura Racional, Universo em Desencanto. Palavras do racional. E assim,
Aí está a fase do raciocínio, a fase racional, para o desenvolvimento do raciocínio de todos e se ligarem às grandezas das grandezas, o mundo racional. E dessa maneira, o mundo se desorganizou devido ao enfraquecimento do pensamento, por ter terminado a sua função devido ao término da fase do animal de origem racional. Mas agora, pelo testemunho verídico que aí está em suas mãos, da causa e origem de tudo, todos tomarão providências para o bem de si mesmo e para o bem de todos, cientificando a todos a causa do distúrbio do mundo pelos acontecimentos da evolução natural da natureza. Que quem não conhece a evolução natural da natureza faz seus julgamentos sem base, sem lógica, e situando assim uma infinidade de contradições por não conhecer a causa verídica da evolução natural da natureza e a evolução em contradição de seus feitos. Então, cada qual faz o seu julgamento a seu modo de interpretar a vida, por não conhecer o porquê da vida e o porquê das evoluções naturais da natureza. E assim, a maneira mais simples de fazer sentir os momentos cruciantes da vida humana por desconhecer as mudanças de fases naturais da natureza. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!